Fala, meu caro aluno, tudo bem? Olha só, a gente está inaugurando aqui o nosso curso de análise de obras do PAS 3, tá? A primeira obra que nós temos aqui do nosso módulo de visuais, que é o nosso primeiro módulo, a gente sempre começa pelo módulo de visuais, normalmente é o maior, é o mais cobrado no PAS 3. Então a gente já começa pela obra O Acordeonista, tá? O Acordeonista aí do Picasso, tá certo? Então o que acontece, pessoal? Nessa aula aqui a gente vai entender minimamente as características do autor, tá? Entender mais ou menos as características da obra e informações importantes que a prova poderá explorar de você, tá bom? Toda vez que a gente incluir aqui uma análise de obra, no final desse módulo tem um simulado, tem uma bateria de questões que a gente vai inserir lá ao final desse módulo. Questões para você treinar, um simuladozinho lá que você já confere o resultado ao final de cada vez que você tenta fazer as questões, tá? Então, a gente já vai inserir, terminando essa aula, a gente já vai inserir lá para você, gravando a próxima aula, já vai inserir para você, ou seja, vai aumentando o banco de questões para que você vá fazendo sempre, tá? O que a gente pede? Que você sempre estude aqui esse módulo na ordem que a gente vai colocando, tá? A gente não está escolhendo essas obras nessa ordem aleatória, não. A gente está colocando numa ordem que vai fazer sentido para você. Quando a UNB divulga a listagem de obras lá, elas não estão necessariamente na ordem cronológica ou na ordem em termos de conteúdo, de vertente da arte ali. Por isso que nós reorganizamos e a gente vai liberar os módulos, tá? As aulas uma por vez, de acordo com a sequência que a gente entende que vai favorecer mais a sua aprendizagem, ok? Então, o Acordeonista é a primeira. Vocês vão perceber que as outras obras, a gente vai ter uma série de obras aí, a boa parte delas vão dialogar muito forte aí com as vanguardas europeias, por isso que a nossa primeira aula aqui vai ser sobre vanguardas europeias. Então, antes mesmo da gente começar a falar das obras em si, nós já falamos, tem até uma parte escrita também do material, falando sobre as vanguardas europeias. Então, é importante que você tenha minimamente uma base ali, para que a gente possa mergulhar dentro de cada obra, porque normalmente elas vão estar inseridas dentro do contexto de alguma vanguarda europeia. Logicamente, nem todas da listagem, porque tem algumas obras que são bem contemporâneas. As do período moderno, elas estarão, a maioria, sim, inseridas no contexto aqui, tá bom? Então, só para situar você. Então, vamos lá, sem mais delongas, entrando aqui na nossa obra. Eu coloquei um destaque aqui para você. Essa aqui é a nossa obra, aqui está meio recortado, mas essa é a nossa obra. Então, Acordeonista de Picasso, tá bom? Entrando aqui, pessoal, sempre que a gente tem uma obra, a gente tem que saber o básico assim da história do artista, tá? Então, esse senhorzinho aqui de nome pequenininho, ó, olha o tamanho do nome dele, ó. Esse é o nomezinho dele completo, tá? Gigante. É Pablo Picasso, tá? Um dos maiores artistas aí da arte moderna, tá? Um dos maiores nomes que nós temos aí da arte moderna, e ele começou cedo, tá? Primeiro ele nasceu em 81, tá? 1891, vou corrigir isso aqui, tá bom? 1891, e aí ele foi um pintor, escultor e desenhista, tá? Ele nasceu na Espanha, um artista espanhol, então em Málaga, na Espanha, tá? Ele não só trabalhou com pintura, mas à medida que ele foi evoluindo na carreira, principalmente no final da carreira, ele acabou expandindo para outras coisas também, tá? Escultura, cerâmica, coisas desse tipo. Mas o que você precisa levar para a prova, tá? Quando a gente fala no Picasso, a gente tem que falar do cubismo, tá? E o cubismo é uma das vanguardas europeias, tá? Ele foi um dos criadores, tá? Ele foi um dos criadores desse perfil, dessa vertente aí das vanguardas europeias, um dos mais importantes que nós temos, tá? Ele foi filho de um pintor, o pai dele pintava e tal, e ele desde pequenininho ali, o pai colocava ele para ajudar, colocava ele para finalizar as obras ali, com 5, 7 anos de idade. Aos 10, 12, 14, ele só foi evoluindo, aperfeiçoando e demonstrando o seu talento. Então, desde pequeno, ele já aos 7, 5, 6, 7, ele já começava a rabiscar ali, finalizar os quadros do pai.
e mais para frente ele já começou a produzir os seus próprios quadros. Então, ainda adolescente, ele já começou a pintar e a traçar o seu estilo, tá? Ele passou grande parte do tempo, então, lá na Espanha, tá? Num primeiro momento, a sua adolescência ali, mas quando ele começou a ter mais independência, ele partiu então para outros lugares, e o lugar que ele mais ficou foi na França, em especial Paris, tá? Ele acabou partindo para lá para aperfeiçoar um pouco suas habilidades, estabelecer novas relações, ficar mais famoso, conhecer mais gente, aperfeiçoar sua técnica. Ali ele foi revisitar e copiou vários quadros ali clássicos da arte clássica lá de trás, do período clássico, e a partir dali ele foi entendendo mais ou menos, ele foi conhecendo, tendo ali um conhecimento mais acadêmico ali que proporcionou ele a trazer o seu próprio estilo, tá? Implementar o seu próprio estilo ali. Outra coisa importante que você tem que saber para a prova, pessoal, são as fases do artista, do Pablo Picasso, tá? Na parte teórica aqui, abaixo da videoaula, a gente destacou mais para você, mas aqui a gente está trazendo para você nessa videoaula um resumo do que foi então essas duas fases do artista, tá? Então você que está dentro da nossa plataforma, você tem acesso à parte teórica, a parte escrita aqui que tem mais detalhes. Então, a primeira parte, ele tem uma fase azul, tá? Que é a fase inicial dele, um período mais inicial. Quando ele sai da Espanha e vai para a França, ele passa dificuldade financeira, ele tem uma dificuldade, né? Aquele sofrimento todo de ir para uma região que não era sua, ganhar a vida, começar a vida em outro lugar, tá? Então, mais ou menos por aí, nesse início dele, acaba tendo aí uma fase azul, ou seja, as pinturas, os quadros tinham um pigmento, uma pigmentação mais na cor azulada, tá? Quase praticamente monocromática, tá? O predomínio do pigmento utilizado, levando na pintura quase monocromático, tá? As obras desse período foram realizadas em Barcelona e Paris. Então esse período aqui, ó, da fase azul, foram obras produzidas tanto em Barcelona quanto em Paris. Barcelona ele foi para a Academia de Belas Artes, depois para Paris. Então, quando você observa essas obras desse período da fase azul, a gente tem uma sensação de depressão nas pinturas, uma sensação ali de nebulosidade ali. Então, isso é atribuído à morte do seu amigo, o pintor espanhol Carlos Casarrenas, tá? Que acabou se suicidando aos 21 anos, tá? Mas isso foi uma das coisas que tem contribuído aí, que contribuiu para essa fase azul do autor, tá bom? Do pintor aí. Então, basicamente é isso, assim, saber minimamente que essa fase azul era composta por período monocromático, uma tonalidade mais azulada, que dava a ideia de depressão e melancolia, tá? Então é isso que eu quero que vocês gravem. O segundo momento, eu gostaria que vocês gravassem que houve um momento posterior que foi uma fase rosa, tá? Uma fase mais alegre. Então a fase rosa é uma fase alegre, onde há uma presença marcante de tons de rosa e vermelho, caracterizada pela presença de personalidades ali, de acrobatas, dançarinos, arlequins, artistas de circo. Então ele acabou pintando e você percebe a presença desses elementos nessa fase rosa, tá bom? Então são as duas fases aí importantes assim, que você tem que minimamente saber a característica da fase rosa, a característica da fase azul, tá? Ele teve vários amores, casou-se várias vezes, teve vários filhos, e toda vez que ele se relacionava com alguém, isso ele materializava em alguma obra, tá? Então é uma coisa importante também, isso não cai na sua prova, mas só para você saber a título de curiosidade mesmo. Para a sua prova eu quero que você leve essa informação e a informação aqui de que ele foi o nome do cubismo, tá? Aos 90 anos ele foi o primeiro artista vivo a receber uma exposição na Grande Galeria do Museu do Louvre, tá? E ele acaba morrendo então em 1973, tá? Na França, deixando uma vasta herança cultural para o mundo, né? Até hoje a sua obra é admirada no mundo inteiro, tá bom? Então assim, sobre o autor de maneira bem rápida, pincelando aqui de maneira bem rápida, você tem que saber então essas três informações, tá? As duas fases e que ele foi o grande nome do cubismo. Então falou do cubismo, falou do Picasso, tem que lembrar do cubismo e lembrar que teve duas fases na vida dele, tá bom?
Avançando, pessoal, quando a gente fala em cubismo, nós vimos isso lá na nossa aula de vanguardas europeias, mas eu quis retomar aqui com você que é importante na hora da gente observar a pintura aqui que vai ser analisada. Então, a primeira coisa, pessoal, do cubismo, a gente tem que relembrar que o cubismo, a ideia do cubismo, as vanguardas como um todo, elas representaram uma ruptura com o período clássico, com aquelas regras, com aquele rigor clássico, aquele padrãozão, tá? Você foge de tudo isso e você constrói uma visão mais moderna de arte, uma visão mais livre, né? Que o artista tinha liberdade de fazer e desenhar da forma que ele quisesse. O rosto não precisava ser um rosto como todo mundo conhecia. Ele poderia ser todo desfigurado ali, né? E que ainda assim seria arte. É assim que defende, então, boa parte das vanguardas europeias. E no caso do cubismo, ele tentava representar uma realidade na perspectiva fragmentada, tá? A limitação do campo de visão. Então, assim, o cubismo, ele tenta brincar com o nosso campo de visão, ele tenta quebrar, ele pega a imagem e tenta fragmentar essa imagem, despedaçar essa imagem e transformar essa figura que no mundo real seria em 3 dimensões, ele tenta trazer ali para a tela em 2 dimensões de maneira fragmentada, tá? Ele tenta desconstruir essa figura de maneira que ele vai desafiar o nosso campo de visão a tentar entender, o nosso cérebro a tentar entender como é que é essa figura na realidade, ou seja, como é que essa figura ela é de maneira correta, de maneira certinha ali, ou seja, é uma ruptura mesmo, porque você vai tentar e muitas vezes não vai conseguir. Então é uma obra, é um quadro que você fica o tempo inteiro olhando cada detalhe dele, tentando entender aonde está aquilo, tá? Então às vezes, por exemplo, pode ter uma pintura lá que vai estar falando de um violão, só que o violão você vai olhar ali, você não vai identificar o violão de cara, você vai ter que olhar os pedaços e tentar imaginar aquilo ali, captar elementos para poder falar, não, isso aqui realmente apresenta elementos de um violão. É mais ou menos assim. Então, ele tenta enxergar a realidade de um jeito diferente, tá? Então, quebra o objeto em fragmentos e quebra a nossa perspectiva padrão. Nós estamos acostumados sempre com a perspectiva padrão. Um relógio é um relógio e é com aquela imagem que eu gravei na minha cabeça. Agora, se eu pego um relógio, picoto ele todinho, a imagem de um relógio, e colo essa imagem aleatoriamente num quadro, isso vai ser uma coisa que se assemelha um pouco ao cubismo, tá? E aí, os nossos olhos, quando for observar aquilo ali, vai ter dificuldade, e o cérebro também, de interpretar que aquilo será um relógio, a menos que eu consiga identificar os elementos básicos dessa formação original, tá? Então, o cubismo ele rompeu com os padrões estéticos existentes no século anterior, que prezava pela perfeição das formas. Então, aqui a ideia do cubismo é que não tem a perfeição nas formas, tá? Ela está toda despedaçada, tá? Uma outra coisa, simultaneidade, ou seja, focalizava a mesma coisa simultaneamente por vários ângulos, várias perspectivas. A maioria dos quadros do cubismo, você vai ter que olhar por várias perspectivas sob diversos ângulos, porque ela vai estar quebrada dessa maneira, tá? Então, às vezes ela vai estar quebrada, você pega uma figura 3D, quebra em várias perspectivas ali, cola isso ali, joga isso na sua frente para você tentar fazer essa leitura. Então, é isso basicamente que é o cubismo. Mas para a prova, pessoal, você tem que ir além. Para a prova não basta saber que o cubismo vai dar essa ideia. Você tem que saber ainda as divisões do cubismo, tá? As divisões mais comuns, mais populares, a gente tem o cubismo analítico e o cubismo sintético, tá? É isso que eu quero que vai ser o diferencial para você na prova. Além de saber o geralzão do cubismo, você tem que saber a subdivisão do cubismo aqui. No cubismo analítico, pessoal, esse é um quadro aqui que representa o cubismo analítico. A gente vai perceber o seguinte: o cubismo analítico ele é caracterizado pela desestruturação da obra em todos os seus elementos. Decompondo a obra em partes, o artista registra todos os seus elementos em planos sucessivos e superpostos, um em cima do outro, sobre o outro, procurando a visão total da figura, examinando-a em todos os ângulos no mesmo instante, através da fragmentação dela. Então, são palavras-chave, por isso que eu grifei aqui para você, tá? Já destaquei para você também em azul. Essa fragmentação dos seres foi tão grande que se tornou impossível o reconhecimento de qualquer figura nas pinturas cubistas. A cor se reduz a tons de castanho, cinza,
bege e às vezes marrom, tá bom? Então, ó, o que você tem que gravar? Que o cubismo analítico, ele é um início, uma fase inicial do cubismo, que é caracterizada pela destruição ou desestruturação daquela obra. A figura, como eu falei, é um violão, você despedaça ela toda em todas as suas formas, cola aquilo aleatoriamente com cores no castanho, cinza, bege ou marrom, e aí você vai ter uma figura mais ou menos associada ao cubismo analítico, tá bom? Então é a figura que você tem extrema dificuldade de entender e de enxergar essa imagem, tá? Eu vou dar um zoom aqui para você perceber, ó. É uma figura que você olha e você tem dificuldade de saber o que é. Você sabe que tem ali elementos geométricos, você tem ali, parece que imagens quebradas, despedaçadas uma em cima da outra, coladas aleatoriamente, tentando formar alguma coisa que você não sabe direito o que é e que você tem que ficar olhando no centro, nas laterais, em volta, tentando conectar esses pedaços. Mas que você faz isso com muita dificuldade. E perceba a prevalência do castanho, cinza e bege. Tá? Esse é o cubismo analítico. Nós temos o cubismo sintético, que aí já é uma parte de colagem, né? A palavra-chave que eu coloquei para vocês aqui é colagem, tá? O artista procurou tornar as figuras novamente reconhecíveis. Então aqui, ó, no cubismo sintético, já é mais fácil você reconhecer as figuras, reconhecer o elemento, reconhecer esses pedaços, você tem mais facilidade de reconhecer, ou seja, é mais clara, um pouco mais clara a interpretação, tá? Também chamado de colagem porque introduz letras, palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal, até objetos inteiros nas pinturas. Temos forte presença de cores mais intensas, então aqui você consegue ver, ó, uma coisa mais escura, e aqui uma coisa mais clara, mais forte, umas cores mais vivas, né? Cores bem mais vivas aqui no cubismo sintético, tá? Então, são as duas diferenças que nós temos entre essas duas estruturas do cubismo, essas duas vertentes do cubismo, e elas são meio que sequenciais, tá? Inicia-se no analítico, posteriormente a gente avança aqui com o sintético. Aqui a gente está falando, pessoal, de 1900 e pouquinho, início de 1900 ali, tá? Os 10, 15 primeiros anos ali, é onde isso aqui começa a ficar bem delineado, tá joia? E aí, entrando no nosso quadro em questão, o PAS UNB, eles trouxeram então nessa listagem nova essa obra, que é a pintura O Acordeonista, ou somente Acordeonista, tá? É um quadro de 1911 do Picasso, então, ok? Pela tonalidade das cores, claramente você percebe que é um cubismo analítico por conta da destruição, ó, percebe que aqui você não consegue deduzir o que é direito, tá? Você olha e não sabe o que é isso direito, tá? Com muita dificuldade, às vezes você consegue captar um elemento ou outro, mas ainda assim com extrema dificuldade, tá? E além disso, pessoal, a gente tem o seguinte, ó. O que significa essa figura? Essa figura, então, a ideia foi retratar um homem que tocava um acordeon, ou acordeão, tá? A sanfona, a gaita ali, a sanfona, mais conhecida assim no Brasil aqui. Esse é o título desta obra. O problema é você enxergar esse homem tocando acordeon aqui. Então, na verdade, a ideia aqui não é que você consiga entender mesmo, não. É que você tente procurar esse cara aqui, essa figura aqui. Buscar os elementos dessa figura aqui, tá? Talvez, eu arrisco em dizer que seja a figura mais difícil que nós temos do Picasso e talvez a mais difícil do cubismo de você identificar o que é. A gente tem várias outras figuras do cubismo analítico que, por mais que ela esteja destruída, destruturada, você ainda consegue detectar elementos. Por exemplo, Guernica você consegue identificar melhor, que era a obra do Paz anterior, que era uma obra muito cobrada ali, bastante explorada, e que eles trocaram por essa, tá? Era uma obra que quem reclamava dela, quando pegou essa aqui, fala, não reclamo nunca mais de Guernica, porque Guernica, se você olha essa e olha Guernica está muito mais bem estruturada, delineada as formas ali, tá? Então, a pintura foi pintada no estilo cubismo analítico, tá? Que dividia as formas tridimensionais em um plano bidimensional. Eu quero que você grave isso aqui, tá? A ideia é partir de um plano tridimensional, ou seja, de uma pessoa com a sanfona, tridimensional,
picotar essa imagem em todas as suas faces ali e preencher isso num plano bidimensional, ou seja, num plano mesmo, num plano 2D. Por isso a dificuldade da gente entender onde está cada pedaço dessa figura. Então trata-se de uma decomposição ou fragmentação das formas originais, tá? Cubismo analítico de difícil interpretação, como eu já disse, é uma das obras mais difíceis de você enxergar, tá? Onde são decompostas através do uso de diversas formas geométricas. Você consegue perceber algumas formas geométricas aqui, ó. Você tem várias formas geométricas espalhadas. Isso é uma das características também do cubismo, tá? Tons monocromáticos, como a gente já sabe que faz parte do cubismo analítico, com predominância do castanho, cinza e bege, tá? Então isso está claro aqui. O acordeonista ele tem então 51 centímetros por 35, então não é um quadro tão grande, tá? Ele é um quadro aí que ele seria aí do tamanho de uma TV aí de talvez de 20 polegadas, mais ou menos, um pouco menor, tá? Um pouco maior que um notebook, um pouquinho maior aí que um notebook de 15 polegadas. Então, o tamanho do monitor, mais ou menos, desses monitores aí um pouquinho maiores de computador. Então, não é uma obra tão grande assim, uma obra pequena em relação a outras, por exemplo, mas a maioria dessas obras, quando a gente observa, elas parecem ser muito grandes, mas quando a gente vai observar a foto lá na galeria, elas são bem pequenas. Guernica já era uma obra maior, mas essa aqui é bem pequena em relação a outras do Picasso, tá? O que mais, pessoal? A questão da técnica utilizada foi óleo sobre tela, tá? A grande maioria das obras do Picasso foram obras usando óleo sobre tela. A gente tem ele usando gravuras, técnicas de gravura mais para frente, final de carreira, mas não é a pegada principal dele, tá? Avançando um pouco aqui nessa obra, a gente tem então em alguns momentos as formas povoam densamente o meio da pintura. Perceba que as formas elas estão concentradas mais aqui no meio da pintura mesmo, tá? Espalhando-se em uma espécie de triângulo, tá? Então aqui, ó, perceba que parece que vai formando um triângulo aqui. A gente consegue até ver aqui, ó, como se fosse um triângulo, querendo virar um triângulo aqui. Tá? Então, em vários momentos a gente reconhece pedaços de um triângulo aqui, tá? De cima para baixo. Na parte superior central da pintura há um conjunto de formas curvilíneas. Então, na parte central, ó, a gente tem algumas curvas aqui. A gente consegue detectar alguns elementos curvos, tá? Essas formas parecem formar a face do sanfoneiro. Então, essas formas aqui, principalmente essas centrais, há alguns autores que vão falar que isso se assemelha ao que seria a face do sanfoneiro, tá? Planos triangulares deslocados verticalmente alinhados formam semicírculos ou formas semicirculares, tá? Então, é o que a gente está vendo mais para o centro e nas laterais aqui também, tá? Ângulos retos, então a gente percebe em vários momentos aqui, ó, ângulos retos, ângulos de 90 graus aqui em vários lugares, a gente tem ângulos retos aparecendo aí, ou em vários traços, a gente consegue perceber isso, tá? Tanto no centro quanto nas laterais. Dobradas localizadas centralmente, ou dobras, tá? Dobras localizadas centralmente. Então a gente tem aqui algumas dobras no centro. Parece que ele pegou um papel, foi dobrando, colando no centro, dobrou, colou em outro lugar. A gente tem um pouco dessa sensação quando olha um pouco mais para o centro, tá bom? Outra coisa, tá? Não há elementos claros assim de você falar, não, isso aqui é a sanfona, isso aqui é o sanfoneiro. A gente tem essa dificuldade de interpretar essa pintura e foi a intenção também do Picasso, era a intenção dessa primeira fase do cubismo que você de fato não reconhecesse do que se trata, que a sua imaginação tentasse localizar. Então era uma obra que não era feita para que você reconhecesse de fato, era feita para que você imaginasse, entrasse ali no campo da imaginação, tá? Também focadas no centro da pintura estão as cores escuras, ou seja, você tem uma tonalidade mais escura ao centro, as laterais são mais claras, que ajudam a atrair o espectador para explorar a pintura.
Então aqui ao centro é meio que um convite para você fazer um apanhado geral, dar uma observada geral, e o tempo inteiro você tenta olhar para o centro, não reconhece nada e começa a olhar para os lados para perceber se alguma coisa se conecta ao que está aqui dentro. Ou se nas laterais você encontra alguma coisa que conecta, que faça sentido para o padrão. Então, quando a gente tem esse sentimento que não consegue entender nada do que está ali, porque os nossos olhos, o nosso cérebro não reconhece, essa é uma das principais pegadas do cubismo. Tá? O cubismo tinha esse perfil de tentar fazer essa provocação com a gente, fazer essa provocação justamente trazendo aquela ruptura com o clássico, como nós já falamos. Aqui é para trazer aquela ruptura com o clássico de você não ter as formas bem definidas ali. Então é total ruptura aqui realmente com o período clássico. Então, basicamente é isso que nós temos para falar sobre a obra em linhas gerais. Eu gostaria que você ficasse atento aos destaques que nós colocamos aqui, tá? E além disso, como que a prova do PAS ela pode cobrar isso da gente, tá? De que maneira ela pode cobrar isso aqui da gente? Bem, a primeira coisa que você tem que saber são as principais características do cubismo, tá? As características do quadro que a gente mencionou aqui. Então a gente tem que estar alinhado a prova pode trazer um pedacinho, um trechinho daquele para poder explorar ali como item de certo ou errado. Reconhecer o cubismo como vanguarda europeia e saber diferenciar o cubismo das outras vanguardas, isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, tá? O estilo do Picasso, principalmente as fases do Picasso, a fase azul, a fase rosa do Picasso ali, eu tenho que estar ligado com isso. Outra coisa, Guerra Civil Espanhola, porque isso é um período contemporâneo ao Picasso, então ele participou ali direto ou indiretamente do sofrimento, das angústias ali do período de guerra civil, da guerra civil. Então eu tenho que saber, não é a primeira vez que a prova vai cobrar sobre a Guerra Civil Espanhola, ou seja, informações, então ela poderia muito bem trazer esse quadro e não perguntar nada do quadro, perguntar sobre a Guerra Civil Espanhola, tá? Outra coisa, pessoal, os reflexos do cubismo no Brasil, a gente vai falar sobre os outros quadros e quando a gente vai falando dos outros quadros, nós vamos falar das outras vanguardas e a gente vai fazer a conexão do cubismo com o Brasil, tá? Nós já colocamos na parte teórica, mas mais à frente a gente vai falar também, quando a gente estiver mencionando principalmente o pessoal da semana de 22, a gente vai fazer essa conexão do cubismo com o Brasil, da Anita Malfatti aí, e outros mais, tá bom? Então eu tenho que ficar de olho também como é que o cubismo refletiu aqui no Brasil, tá? As guerras mundiais eu tenho que ficar de olho, pessoal, por quê? Porque estava nesse período, tá? A vida do Picasso, a vida e obra do Picasso, ela se confunde ali com o início da Primeira Guerra, período entre guerras e Segunda Guerra. Então eu tenho que ficar de olho porque a prova pode trazer também esse quadro para poder conectar o assunto das duas guerras mundiais ou do período entre guerras, tá? Então ela pode trazer um pouco disso. Então nazismo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, ela pode explorar sim por conta do contexto ali, do pano de fundo por trás da obra, porque ela é contemporânea a essa linha do tempo, tá bom? Então a gente tem que ficar de olho. Então lá em História, como dever de casa, eu tenho que fazer bastante questão sobre a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, período entre guerras, tá? Isso a gente vai acrescentar para você aqui à medida que a gente for avançando com os módulos, tá bom? A gente vai acrescentar as baterias de questões, cada módulo a gente sempre vai ter a bateria de questões ali para que você possa fazer um aprofundamento. Em relação à matriz do PAS, pessoal, a matriz do PAS, nós não temos ainda a publicação da matriz, eu soube que a matriz está sendo escrita, começou, o pessoal já está produzindo o documento e ela deve ser lançada aí até o meio do ano. Acontecendo a matriz e a matriz sendo publicada, a gente retoma então em cada aula a questão da matriz, o que a matriz falou sobre cada obra, o que ela vai falar de cada obra para a gente complementar o assunto da aula, tá? A matriz é importante para a gente porque ela é o indicativo de que maneira a banca poderá explorar essa obra. Então, por isso que a gente está esperando a matriz aparecer para que a gente possa complementar. Mas sem a matriz a gente já consegue destacar que esses são os possíveis assuntos abordados
a partir desta obra. Então, eu tenho que estudar esses assuntos quando eu estudo essa obra. Então, não basta estudar essa obra, eu tenho que explorar esses assuntos também para expandir bem, né, para ficar bem antenado em todo o contexto ali envolvendo essa obra, beleza? Então, nossa primeira aula aqui a gente já fecha, né? Fecha aqui com o acordeonista do Picasso, tá? E a gente avança posteriormente com a análise das próximas obras aí do nosso módulo de artes visuais, para que você esteja cada vez mais preparado, beleza? Então, um grande abraço, até a próxima aula aí.